principais pontos da regra, que é um caminho certo para a perfeição. Então, depois vamos ver a humildade, a obediência, que São Bento fala muito, a liturgia, que é a ação de Deus, o culto de Deus, Nosso Senhor. Vamos ver também a pureza de coração, a pureza nas intenções, o silêncio que nós devemos ter, calar-se para as coisas do mundo, para poder ouvir a Deus. Se a gente não se cala, a gente não ouve a Nosso Senhor. Então São Bento ele vai escrever essa regra e vai ser o caminho seguro de santificação. Se nós fazemos tudo o que ele nos pede na regra, certamente chegaremos ao céu. É um caminho seguro. Tudo, e não é uma coisa difícil, uma coisa que todo católico pode até praticar. É algo bem fácil. Então nós devemos correr no caminho dos mandamentos de Deus com o coração dilatado, ou seja, com generosidade. Porque se nós caminhamos com passos lentos, querendo e não querendo, nós não chegaremos a lugar nenhum. E o nosso coração deve estar dilatado para chegar à perfeição, para ser de Nosso Senhor. Então a regra de São Bento é um dom de Deus à Igreja. É algo providencial que Deus, Nosso Senhor, deu à sua Igreja. E foi por esta regra, que a Europa foi evangelizada, foi tirada do paganismo e levada até Nosso Senhor Jesus Cristo, pelos mosteiros, pela toda a ação dos mosteiros beneditinos. São Bento é um dos padroeiros da Europa. Então, a regra de São Bento, breve em extensão, simples na forma, é, no entanto, a obra-prima da sabedoria espiritual. E Dom Delat observa que a regra é o evangelho adaptado à vida monástica. E seu autor é mais um discípulo perfeito de Cristo do que um legislador no sentido humano. São Bento ele vai nos ensinar aquilo que ele praticou. Não está dizendo nada ali que ele não tenha feito. Todos esses anos que ele passou em Subiaco, ele praticou tudo isso. A humildade, o desprezo de si mesmo, a busca de Deus, tudo isso. E não foi escrita para um tempo ou lugar particular, mas para formar almas em qualquer época, conduzindo-as pela via segura da obediência e da disciplina à perfeição da caridade. Muitas vezes vemos que houveram na história da Igreja congregações religiosas, ordens, que não existem mais, não estão mais aí. Mas é interessante ver que alguma delas continuam, como a Ordem de São Bento está, apesar dessa crise, os franciscanos também, os dominicanos. Então Nosso Senhor quis conservar algumas ordens para a sua Igreja, apesar dessa crise que nós vivemos. E também a regra de São Bento, ela vai dar-nos uma segurança contra os enganos do demônio. Nós não podemos pensar que estamos seguros já chegamos ao céu. Não. O demônio está a todo momento tentando enganar-nos, tirar do caminho da perfeição, fazer-nos cair nas suas armadilhas, e essa regra vai dar-nos uma segurança. Se nós seguimos o que está ali, nós não seremos enganados pelo demônio. No caminho espiritual há sempre o perigo de se perder por ilusões, fervores momentâneos que são perigosos. Assim, hoje eu acordei muito bem, eu acho que já estou na 7ª
e encontrei já um atalho para a 8ª morada, estou ótimo. E é um fervor momentâneo. Não quer dizer que eu já esteja na santidade consumada. Práticas voluntaristas, às vezes que vão contrárias às regras, as devoções arbitrárias. Então a regra vai proteger-nos contra tais desvios. Temos que fazer o que está ali, porque não se apoia no capricho humano, mas na experiência comprovada dos padres e no fundamento da Escritura. São Bento, quando nós lemos a regra, sempre fundamenta suas coisas na Sagrada Escritura. Uma passagem da Sagrada Escritura e na sabedoria dos padres antigos, dos monges do deserto, ele sempre se baseia nessas autoridades. E nada de áspero, nada de pesado impomos, vai dizer São Bento no prólogo. Mas também nada de frouxo. Ele também não tira o pé, não. Ele tem que ir, vai devagar, mas ir sempre. Devagar e sempre. Ele não afrouxa as coisas. Há suavidade, mas firmeza. E esta combinação de moderação é exigência, e exigência é um sinal de sua origem inspirada. Então, se tem algo equilibrado, isso é sinal que vem do céu, vem de Deus. Não é algo, obra humana. Assim como os exercícios espirituais de Santo Inácio não é algo humano, mas a tradição sempre nos indica que foram ditados pela própria Nossa Senhora, a Santo Inácio, quando ele estava na gruta de Manresa, e por isso esses exercícios ajudam muito as pessoas a converter-se. Quantas conversões por fazer o exercício de Santo Inácio? Assim também, a regra de São Bento e todas as outras que foram inspiradas pelo céu. E a regra também é uma via reta, não é tortuosa. É um caminho reto para chegarmos ao céu. A vida espiritual sem norma está sujeita a desvios. Se nós começamos a nossa conversão, mas fazemos de qualquer maneira, certamente vamos cair no abismo. Devemos ter uma regra, ordenações, normas a seguir, ordenar nossa vida. Como o rio que não tem margens, ele vai e se espalha para todos os lados. Então a regra dá ao monge um leito estável por onde corra a sua vida. Não é prisão, mas um guia. Devemos correr por aqui. Como vai dizer a imitação de Cristo, guarda a ordem e a ordem te guardará. Então nós podemos ver sempre na nossa vida espiritual. Quando nós nos desordenamos, a gente corre para todos os lados e não avança nada. Quando nós estamos no caminho certo, nós avançamos um pouco na vida espiritual. E assim, via, que no latim da regra não é apenas um caminho físico, mas uma maneira de viver. Então o monge, aceitando esta via, pois nenhum dos senhores está aqui obrigado, os senhores aceitaram seguir esse caminho que São Bento nos propõe, compromete-se a não seguir outra. É o caminho estreito do Evangelho que conduz à vida. O caminho do Evangelho não é fácil como o do mundo. O do mundo é um caminho, muitas delícias, muitas coisas fáceis, mas não nos leva ao céu. Não nos leva ao céu. A Igreja Católica é uma mãe, mas ela quer levar seus filhos ao céu. Então ela tem as austeridades. Por exemplo, a Quaresma, tudo isso para levar-nos ao céu. Quando essa igreja conciliar, que abre as portas para tudo, todas as coisas, tudo é muito fácil, não existe mais jejum, não existe mais penitência, isso não vai conduzir ao céu. Porque não é o que a igreja sempre explicou, ensinou. Não é o que Nosso Senhor nos ensinou.
todo o nosso caminho tem que ter as cruzes, tem que ter as austeridades. E o espírito da regra, que vai nos ensinar esse caminho, Dom Delate vai insistir que a regra não é um mero código de leis. Fazer isso, fazer aquilo outro, não fazer tal coisa, não fazer tal outra. É um espírito que vai guiar-nos, vai moldar o nosso coração. O espírito da regra é o espírito do evangelho vivido no claustro. E a centralidade vai ser nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa vida. Ele é a pedra fundamental da nossa vida. De vida de todo católico e principalmente da vida do monge. É nosso Senhor. Nós buscamos a Cristo. Tudo converge a nosso Senhor. Vamos à capela, quem está no centro é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo. É a pedra fundamental. Se nós tiramos a Cristo, todo o edifício se cai. Se tiramos a Cristo da nossa vida espiritual, tudo se cai. O amor à liturgia também, na regra. O Opus Dei, a obra de Deus. O ofício, tudo bem celebrado, tudo bem feito para nosso Senhor Jesus Cristo, para o centro que é nosso Senhor. A humildade como base. São Bento vai falar dos graus da humildade e isso vai ser a base da nossa vida espiritual. Se nós queremos construir um edifício muito alto, temos que começar pela humildade. Se fazer as torres gêmeas, eles tiveram que cavar muito fundo. Se fizesse uma sapata muito pequena, tudo isso cairia imediatamente. Assim também na nossa vida espiritual, que nós queremos chegar ao cume da santidade, temos que cavar muito fundo para esse edifício aguentar. Então a humildade vai ser a base de toda a nossa vida espiritual. A obediência vai ser o meio pelo qual nós chegamos a nosso Senhor, pela obediência. As ordens dos superiores, a obediência à regra, à nossa norma de vida, horários. Isso vai que nos conduzir ao céu. Quando a gente começa a desviar, aí a gente vai procurando outros meios e não chegamos à santidade. E a caridade vai ser como uma coroa dessa via. Tudo deve estar permeado pela caridade. Não é uma filantropia, fazer algo pelo homem, mas tudo que nós fazemos por nosso Senhor, por amor de Deus. Se eu tenho que falar com tal pessoa que eu tenho uma antipatia natural, eu faço por amor de Deus, por amor de nosso Senhor. Assim como Santa Teresinha, que vai tratar uma irmã que ela tinha muita dificuldade, com toda a caridade do mundo, por amor de Deus, nosso Senhor. E assim ela vai se dobrando a sua antipatia, a sua falta de caridade, que às vezes tinha vontade de exercer. Não, dobra por nosso Senhor. Então ela vai coroar toda a nossa obra, a obra da nossa vida espiritual, a caridade. E tudo nela converge para que, correndo pelo caminho dos mandamentos de Deus, de coração dilatado, o monge alcance a pátria celeste. Então é por aí que nós devemos correr para alcançar o céu. E a regra também vai ajudar-nos à perseverança final. Se nós guardamos essa regra, se nós guardamos isso que nós prometemos no dia da nossa profissão, com certeza nosso Senhor vai dar a perseverança final. Porque nós estamos num bom caminho. Muitos começam bem, mas poucos perseveram até o fim. Muitas vezes tem pessoas que, não, sim, vou fazer tal coisa, tal outra, por uma semana, um mês, faz perfeito, aí depois começa a não querer fazer, a se cansar, aí a gente não persevera. Não é só o começar bem. Começar, muitas vezes, muitas pessoas começam muito bem, mas é perseverar nesse bem. E aí está o que nós devemos pedir ao nosso Senhor, a perseverança
no bem até o fim. E a regra é o instrumento de perseverança, porque ela estrutura o nosso dia. Protege contra a dissipação, ela não tem como desviar. Agora eu quero fazer tal coisa. Não, se não está na regra, não está nos horários, eu não vou fazer. Então isso vai me levar no bom caminho. Também nos tira da dissipação, porque às vezes nós queremos, por curiosidade, ir para outros lugares, para outras coisas. E a regra não fala isso, não quer que eu faça tal coisa. E São Bernardo mesmo vai falar que a curiosidade é o primeiro grau do orgulho, porque nós querer saber algo que não é devido. Então eu vou me desviando. E lembra continuamente ao monge a sua meta. A nossa meta é Nosso Senhor. A nossa meta é o céu. E fora dessa meta eu não posso ir nem para a direita nem para a esquerda. Tem que estar no caminho, porque eu quero alcançar a Nosso Senhor Jesus Cristo. É como o cajado do peregrino. Sem ele o caminho cansa. Quando a gente vai caminhar, hoje em dia a gente não faz muito isso, vai de carro, de ônibus, mas antigamente, quando as pessoas caminhavam muito mais, usavam cajado, os homens na cidade usavam bengala, até pessoas novas, mas por quê? Para ajudar no caminho. Não é que estava velho, mas se andava muito mais, hoje a gente não anda quase nada. E com ele o peso se reparte e a marcha se mantém. Então a nossa regra vai nos ajudar a manter essa marcha certa. É como nos barcos, antigamente quando era remo, tinha os remadores, sempre tinha uma música, um tambor para manter a marcha do barco. Para que não um fizesse um pouco mais rápido, o outro mais lento, o outro não fizesse nada. Não, tem que estar todo mundo sincronizado para que o barco avance. Se não tem essa falta de sincronia, o barco não vai para lugar nenhum e se para. Então, é muito importante que nós leiamos diariamente o pequeno trecho da regra, não só o que está no seu refeitório ou no capítulo, mas pessoalmente. Pessoalmente, não só ler, mas meditar, ruminar aquilo. Como as vacas fazem, que comem e depois ruminam. Ficam parecendo que estão mastigando, mas estão ruminando a comida que elas comeram. E assim também nós devemos fazer, ruminar essa regra cada dia, se possível um comentário, e depois ver nas observâncias um auxílio e não um peso, porque nossa natureza ferida pelo pecado original vai levar-nos a ver um peso nisso. É muito pesado, sempre, tudo a mesma coisa, não posso fazer nada. Não é um peso isso, é um auxílio. É um auxílio para nossas feridas do pecado original. Nós, se somos deixados à nossa própria vontade, vamos se derramar para todos os lados, porque vamos estar sujeitos a nossas paixões desordenadas. Então, a regra, como para um católico do mundo, os mandamentos, a guarda dos mandamentos, é uma misericórdia de Deus, para sanar as feridas do nosso pecado original. Lembrando que esses são os muros que vão guardar a vinha da nossa alma. Na Sagrada Escritura, a vinha também é uma figura da nossa alma. E no Cântico dos Cantos vamos ver que a vinha às vezes está sem os muros e vão ser comidas pelas raposas, os frutos. Então por isso que tem que ter um muro alto para que essas raposas, o mundo, o demônio e a carne, não venham tirar o fruto da nossa alma, nossa única alma. Então devemos guardar. E sempre renovar também o propósito de perseverar nesse caminho até o fim. Todos os dias nós devemos renovar esse propósito. Pedir a Nosso Senhor essa graça de perseverar no bem até o fim.
na regra até o fim. E vai ser como o Nosso Senhor vai dizer: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, nós se perseveramos até o fim, até o que Nosso Senhor nos quer, nós seremos salvos. E isso vale para qualquer católico, qualquer cristão. Essa perseverança no bem até o fim. É uma graça muito grande. Nosso Senhor não nos promete, nós temos que pedir. Pedir sempre a Nosso Senhor. Então vamos ficar por aqui.